notícia boa. A Justiça Federal condenou o apresentador Siqueira Júnior por falas discriminatórias, homofóbicas e transfóbicas ditas durante a exibição do programa Alerta Nacional da Rede TV em 25 de junho de 2021. A ação partiu de uma denúncia do Ministério Público Federal que apontou a prática e a incitação à discriminação contra a coletividade LGBTQIA+. O caso começou após comentários feitos pelo apresentador sobre uma campanha publicitária de uma rede de fast food que mostrava a diversidade das famílias brasileiras, incluindo, claro, as famílias formadas por casais homoafetivos. Siqueira Júnior foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 100 dias multa fixados em 5 salários mínimos por dia. A Justiça substituiu a pena de prisão por medidas alternativas, entre elas prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária equivalente a 50 salários mínimos destinada a instituições de defesa da comunidade LGBTQIA+. E claro, entendo que muita gente possa pensar que fazendo com que a pena tenha um preço, isso possa diminuir o impacto dela, mas é sempre bom lembrar que pessoas com opiniões tão abjetas como essas do Siqueira Júnior, até mesmo a ideia de destinar dinheiro a instituições que cuidam da diversidade, para eles é algo bem doloroso. E como sempre aparecem aqueles dizendo que não se pode dizer mais nada, bom, pode, né, gente? Tanto que ele disse. Mas é bom sempre lembrar que liberdade de expressão significa também arcar com as consequências do que você diz, não apenas dizer o que você pensa. Então espero realmente que a decisão dê um momento de dignidade a quem esse dinheiro dele ajudar. E, para quem acha que pode falar o que quiser, fica a dica: homofobia e transfobia são crimes. E só mais um detalhe, a decisão foi ontem, mas foi divulgada hoje. Hoje é Dia Nacional da Visibilidade Trans. Gente, mais uma pessoa que fala o que quer, recebe o que não quer, provavelmente vai nas redes sociais depois reclamar da justiça, mas vou começar com o Lucas. Demora a justiça, ela chega depois de muito tempo, mas ainda assim dá uma esperança pensar que pessoas que têm falas tão polêmicas e erradas e criminosas como a de Siqueira Júnior vão pagar sim pelo que dizem. Com certeza, né? Essa é uma notícia boa, entre aspas, aí, porque o ideal é que a gente, né, ele não falasse nada disso e a gente não precisasse falar sobre isso, mas já que ele falou, é uma notícia boa, porque o Siqueira realmente, ele fala, né, tem falas absurdas aí, essa não foi a única, então realmente, se ele quer falar o que ele arque aí com a justiça, que ele entenda o que isso né, pode acarretar para ele. Talvez não seja, né, ele não considere que seja nada, que bobeira, isso que eu vou fazer e tal, e reclame, mas sim é uma vitória porque outras pessoas também aprendam aí que não podem sair falando o que elas quiserem. A gente vive falando sobre isso aqui, né, sobre falas homofóbicas que a gente vê aí na TV e o quanto elas podem aí ser, né, julgadas mesmo e seja feita a justiça. Então, eu acho boa parte do que o Siqueira fala um absurdo. Então, vê-lo pagando pelo menos um pouco já é um alívio. E é muito triste porque, de certa forma, há sim um talento grande de Siqueira Júnior no que toca a comunicação. Claro. Não é à toa que ele chegou onde ele chegou. Não é à toa que ele conseguiu essa projeção nacional. É uma pessoa que sabe conversar com a câmera, sabe conquistar o telespectador, ele brinca com a câmera, ele é divertido. Mas você vê que uma opinião que é criminosa, no caso, acaba fazendo com que toda essa história fique maculada. E, Rick, você que trabalha com TV há tanto tempo, acompanhando, me pergunto às vezes, é falta de conhecimento, é falta de cuidado, é falta de noção? O que é que faz alguém que está há tanto tempo na TV, sabe o grau de repercussão que é você falar diante das câmeras, isso câmera de TV, câmera de internet, até a câmera do seu celular, e continua falando esse tipo de coisa? O nome disso é deslumbramento. Quem conhece o Siqueira diz que ele é uma pessoa muito boa, boa no trato, que ele ajuda os outros, mas ele cometeu o mesmo erro de tantos outros apresentadores policiais. Ele se deslumbrou com os altos índices de audiência. Ele fez história na Rede TV, pegou uma faixa com 0, chegou a dar 6, 7 pontos de pico, foi líder de audiência em Manaus, e com isso ele começou a se achar maior que tudo e que todos, que ele poderia fazer o que bem entendesse e que não teria nenhuma consequência porque ninguém mexeria com o cara que chegou a vencer o William Bonner. Ele dizia isso abertamente. E isso é um problema.
Esses apresentadores que veem a liderança, que estão em TVs pequenas e conseguem ser competitivos, realmente começam a se achar espécies de semideuses. Nós temos N casos. Essa galera é motivada por Ibope. Por 5 décimos a mais, são capazes de matar a própria mãe ao vivo, se for o caso. E o Siqueira, nos últimos tempos dele de Rede TV, ele realmente tinha virado uma metralhadora de impropérios. A cada dia era uma minoria diferente ofendida, era um crime sendo cometido, porque o comentário dele foi criminoso, tanto que a emissora demitiu ele e até hoje estão num divórcio litigioso. Ele exige uma multa de rompimento de contrato, a Rede TV não quer pagar porque alega que ele prejudicou a imagem da emissora e causou danos à empresa. Isso também vai levar muitos anos, porque a justiça é lerda para os dois lados. E como você mesmo falou, ele é um bom comunicador, ele tem carisma. Você fazer o sucesso que ele fez numa TV local é difícil, mas precisa ter consciência, não pode se deixar deslumbrar, porque ninguém é maior do que as leis desse país. Exato. E os comentários dele foram criminosos, vai ter outras condenações, já tiveram outras. Hoje em dia ele parece ter aprendido. Deixou de fazer esses comentários criminosos e está se dedicando mais ao humor. O programa virou uma coisa pitoresca, como fazia o Marcelo Rezende no Cidade Alerta. Mas o que foi feito e ele tem que pagar. Ponto. É isso. E, de novo, Dia Internacional da Visibilidade Trans, Dia Nacional da Visibilidade Trans. Saber de novo, é crime transfobia, gente, é crime homofobia. Vamos lembrar sempre disso. A gente passou por uma situação, né, agora no Big Brother Brasil, de que um participante teve falas consideradas homofóbicas. Enfim, passinho de formiga, mas a gente continua tendo esse espaço. Mas antes de mudar de assunto, eu vou ter que voltar para a Virgínia, porque a nossa audiência, ela não só participa do programa não, tá? Eles